Top 10 Mistérios Não Resolvidos do Brasil. Prepare-se para o inexplicável. Preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no lado mais obscuro e misterioso do Brasil. Esqueçam o que vocês acham que sabem sobre a realidade, porque hoje a gente vai encarar de frente os mistérios que até hoje ninguém conseguiu decifrar. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os top 10 mistérios não resolvidos do Brasil. Casos que chocaram o país inteiro, que desafiaram a lógica e que, mesmo com investigações e mais investigações, continuam sem uma resposta definitiva. A gente vai falar de desaparecimentos sinistros, aparições inexplicáveis, criaturas misteriosas. Histórias que, mesmo documentadas, parecem ter saído direto de um roteiro de filme de terror. Então, se você é fã de enigmas, de histórias de arrepiar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Começando nossa lista macabra com o número 10. E cara, já vamos começar com um caso pesado. A gente vai voltar no tempo, lá para 1992, na cidade de Guaratuba, no Paraná. Imaginem só, um menino de 6 anos, o Evandro Ramos Caetano, desaparece sem deixar rastros. A angústia da família, o desespero da comunidade, a polícia vasculhando cada canto da cidade. Dias depois, o pior pesadelo se concretiza. O corpo do Evandro é encontrado. E não era só um corpo. Ele estava mutilado, gente. As marcas no corpo indicavam um ritual macabro. As suspeitas? Bruxaria, envolvimento de figuras importantes da política local, uma rede de intrigas e horrores que ninguém jamais poderia imaginar. O caso Evandro é um daqueles casos emblemáticos que chocaram o Brasil e que até hoje reverberam na memória de quem acompanhou. Teve gente presa, confissões gravadas em vídeo, só que anos depois, descobriu-se que essas confissões foram obtidas sob tortura. A reviravolta colocou tudo em xeque. Documentários recentes, como o Projeto Humanos, trouxeram novas perspectivas, reacenderam a chama da dúvida. Será que a gente realmente sabe o que aconteceu com o Evandro? Quem eram os verdadeiros responsáveis por tamanha crueldade? O caso segue sem solução, um fantasma que assombra Guaratuba até hoje. E se preparem, porque no nosso número 9 a gente vai trocar as ruas escuras por mar aberto. A gente vai até a Ilha de Trindade, no Espírito Santo, uma ilha paradisíaca, isolada, cenário perfeito para um encontro com o inexplicável. Em 1958, uma missão da Marinha Brasileira estava na ilha, em uma expedição científica, quando algo surreal aconteceu. Cliques que entrariam para a história da ufologia brasileira. Fotos tiradas pelos marinheiros mostravam, nitidamente, um objeto voador não identificado, um OVNI, pairando sobre a ilha. As imagens correram o mundo, foram analisadas por especialistas e até hoje, ninguém conseguiu negar a autenticidade daquelas fotos. O governo, a Marinha, ninguém conseguiu dar uma explicação plausível. O que era aquele objeto? De onde ele veio? Por que estava ali sobrevoando uma missão militar brasileira? As perguntas, essas, continuam ecoando. E o mais intrigante, esse caso foi parar até na ONU. É isso mesmo que vocês ouviram. A prova de que o Brasil, meus amigos, também tem seus segredos interplanetários. Preparem-se para um dos casos mais bizarros da nossa lista. O caso das máscaras de chumbo. Em 1966, no alto do Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro, 2 técnicos em eletrônica, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana,
foram encontrados mortos em circunstâncias, no mínimo, estranhas. Eles estavam vestidos com seus melhores ternos, impecavelmente vestidos, como se estivessem prontos para um evento importante. Mas o detalhe mais macabro: ambos usavam máscaras de chumbo, que cobriam totalmente os seus rostos. Parecia coisa de filme de ficção científica. A polícia estava perplexa. Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de veneno, nenhuma arma, nada. A única pista: um bilhete enigmático encontrado no bolso de um deles com instruções confusas, mencionando um encontro marcado e a necessidade de usar as máscaras para proteção contra a radiação. Que raio de encontro era esse? As teorias, claro, explodiram. Suicídio? Impossível. Encontro com alienígenas? Experimento científico que deu errado? Espiões da Guerra Fria? Cada teoria mais bizarra que a outra. O fato é que, até hoje, o caso das máscaras de chumbo segue sem solução, um enigma que intriga pesquisadores e curiosos do mundo inteiro. Do mistério ufológico, a gente vai agora para o sumiço de um ícone da música brasileira. No número 7, o caso do desaparecimento de Belchior. Em 2007, no auge da sua carreira, Belchior, o cantor, o poeta, a lenda viva da MPB, simplesmente desapareceu. Ele deixou para trás tudo: a carreira, os fãs, a família. Ninguém sabia para onde ele tinha ido, se estava vivo ou morto. O sumiço repentino de Belchior chocou o Brasil. Surgia um mistério: o que teria levado um artista tão talentoso, tão amado, a abandonar tudo da noite para o dia? As teorias eram muitas. Alguns diziam que ele teria se mudado para o Uruguai, buscando paz e isolamento. Outros, que ele estaria recluso, escrevendo um novo álbum, um livro, uma obra-prima que nunca viu a luz do dia. A verdade é que, por anos, o paradeiro de Belchior permaneceu um mistério. E a gente segue nossa lista com um caso que aterrorizou São Paulo nos anos 70. No nosso número 6, o caso do bandido da Luz Vermelha, João Acácio Pereira da Costa. Imaginem só: um homem elegante, charmoso, que invadia mansões e apartamentos de luxo em São Paulo. Mas ele não era um ladrão comum. Ele tinha um toque teatral, um quê de mistério. João Acácio sempre deixava sua marca registrada: uma lanterna vermelha acesa, criando uma aura sinistra nos locais dos crimes. Os jornais da época acompanhavam cada passo do bandido da Luz Vermelha. Ele se tornou uma espécie de celebridade do crime, um personagem que misturava medo e fascínio. Mas o conto do bandido da Luz Vermelha teve um final trágico. Após ser preso, João Acácio cumpriu sua pena e, ao sair da prisão, tentou uma nova vida. Mas o passado, ao que parece, não o abandonou. Anos depois, ele foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas. Teria sido vingança? Ou será que ele sabia demais e pagou o preço por segredos que não podia revelar? No nosso número 5, um dos acidentes aéreos mais misteriosos e trágicos da história do Brasil, o desaparecimento do voo 1907 da Gol. Em 2006, um Boeing 737, com 154 pessoas a bordo, decolou de Manaus com destino a Brasília. Atravessando a imensidão da Amazônia, o avião simplesmente sumiu dos radares. O Brasil parou, unido pelo mesmo medo. Começavam as buscas, uma corrida contra o tempo, em uma das regiões mais desafiadoras do planeta. Os dias se transformavam em semanas, a angústia só aumentava. E quando os destroços do avião foram finalmente encontrados, a comoção nacional foi imensa.
Todos os passageiros e tripulantes haviam morrido. Mas o que teria causado a queda? Falha mecânica? Erro humano? As investigações apontaram para uma colisão em pleno ar com um jato Legacy, que, apesar do impacto, conseguiu fazer um pouso de emergência. Mas, como dois aviões, em pleno século XXI, com toda a tecnologia disponível, poderiam colidir em pleno ar? A internet, meus amigos, também é terreno fértil para mistérios. No nosso número 4, a gente vai falar do caso Bruno Borges, o menino do Acre, que deixou o Brasil inteiro de cabelo em pé. Em 2017, Bruno, um estudante de psicologia, desapareceu da casa dos pais sem deixar rastros. A polícia foi acionada, as buscas começaram, mas nada do Bruno. Até que a família descobriu algo bizarro no quarto dele. 14 livros escritos em códigos e símbolos estranhos, esculturas enigmáticas, mensagens criptografadas nas paredes. Parecia que Bruno tinha saído direto de um episódio de Arquivo X. A notícia se espalhou como um vírus pela internet. Teorias conspiratórias, mensagens alienígenas, portais para outras dimensões, todo tipo de especulação tomou conta da rede. E o Bruno? Bom, ele reapareceu semanas depois, tão misteriosamente quanto havia sumido. No nosso número 3, a gente volta no tempo para 1975, para um caso que mistura lenda urbana, histeria coletiva e muito mistério. O caso do bebê diabo de São Bernardo do Campo. Imaginem só, uma metrópole como São Paulo, no final da década de 70, às voltas com um boato assustador. Dizia-se que uma mulher havia dado à luz a uma criatura demoníaca, um bebê com chifres, olhos vermelhos e cauda. A história, claro, se espalhou como fogo em palha. As pessoas estavam aterrorizadas. A imprensa, sempre ávida por uma boa história, alimentou o boato, publicando relatos de supostas testemunhas que juravam ter visto o bebê-diabo em hospitais, igrejas e até mesmo nas ruas. O pânico se instalou. Mas e aí? Seria o bebê-diabo real ou apenas uma lenda urbana? A verdade é que nunca se encontrou nenhuma prova da existência da criatura. Muitos acreditam que tudo não passou de uma grande farsa, uma história inventada para vender jornal. Outros, no entanto, garantem que a criatura era real e que o governo acobertou o caso. Política e mistério. Uma combinação sempre explosiva. No nosso número 2, a gente vai falar sobre a morte de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, um caso que até hoje levanta muitas suspeitas e divide opiniões. Em 2002, Celso Daniel foi sequestrado e encontrado morto dias depois. A versão oficial crime comum, um sequestro relâmpago que terminou em tragédia. Mas alguns detalhes, meus amigos, não fecham. Celso Daniel era conhecido por sua honestidade, por sua luta contra a corrupção. E é aí que a história fica nebulosa. Testemunhas-chave começaram a morrer em circunstâncias misteriosas, suicídios suspeitos, acidentes fatais. A sombra da conspiração pairava sobre o caso. A família de Celso Daniel nunca acreditou na versão oficial, acusando o envolvimento de figuras importantes da política, esquemas de corrupção e uma rede de poder disposta a silenciar quem ousasse cruzar o seu caminho. Chegamos ao topo do nosso ranking, o número 1 da nossa lista de mistérios. E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar sobre o caso que colocou o Brasil no mapa da ufologia mundial. O caso do ET de Varginha. Em 1996,
Na cidade de Varginha, Minas Gerais, 3 jovens mulheres afirmaram ter visto uma criatura humanoide, com pele marrom, olhos vermelhos e um andar desengonçado. A criatura, segundo elas, parecia estar assustada, desorientada. A história se espalhou rapidamente e logo a cidadezinha mineira foi tomada por jornalistas, curiosos e ufólogos do mundo inteiro. Testemunhas relatavam ter visto militares isolando áreas da cidade, ambulâncias levando criaturas estranhas para hospitais, um verdadeiro caos ufológico. O Exército Brasileiro, em nota oficial, negou qualquer envolvimento no caso, mas as contradições nos depoimentos, os relatos de testemunhas e a falta de uma explicação plausível só fizeram aumentar o mistério. O caso do ET de Varginha se tornou um marco na ufologia brasileira, um dos casos mais documentados do mundo. E aí, chegamos ao fim de mais uma viagem ao lado obscuro do Brasil. Depois de tantos casos misteriosos, tantas perguntas sem resposta, qual desses mistérios te deixou mais bugado? Conta pra mim nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Afinal, o Brasil está cheio de mistérios e lendas esperando para serem desvendadas. E você? Está preparado para encarar o inexplicável?